Para a nossa edificação, abramos a Escritura Sagrada do Evangelho segundo João, capítulo 12. Hoje, o último sermão da nossa série, finalizando a primeira grande divisão deste Evangelho. Faremos a leitura dos versos 44 ao verso 50. Nós vimos que, após o prólogo, os 18 primeiros versos, João, no verso 19 do capítulo 1, inicia a sua grande primeira divisão do seu livro, o livro dos sinais. E agora, que vai até o capítulo 12, verso 50, do capítulo 13 até o capítulo 20, verso 31, é o chamado, a segunda grande divisão do livro, o livro da glória, o livro da paixão. Deixaremos para uma próxima ocasião. Agora, capítulo 12, versos 44 a 50, finalizando esta etapa. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Até aqui a palavra do Senhor. Esse é um assunto propício, irmãos, me parece, para o evangelista João, e para nós encerrar a nossa série por um tempo. A fé em Jesus Cristo, a fé em Cristo como o Filho de Deus, como o Messias que haveria de vir, o Salvador desse mundo. O que é a fé em Jesus? E quais as implicações da verdadeira fé em Jesus Cristo, de você crer em Jesus? A teologia reformada, ela rejeitou o conceito católico romano de fé que foi desenvolvido no período escolástico. A Igreja Romana, além de não crer numa justificação pela fé somente, ela definiu nesse período escolástico a fé como um consentimento. Isto é, o fiel, ele concordava no que cria a Igreja Romana, sem compreender exatamente o que isso significava. Esse é o período escolástico, e por isso exercia uma fé implícita, em detrimento de uma fé salvadora. A teologia reformada, no entanto, enfatiza a necessidade de uma fé explícita. É isso que o protestante crê, uma fé explícita, ou seja, de conhecer verdadeiramente aquilo que se crê, o objeto da sua fé. Você tem outros desenvolvimentos também do escolasticismo, o que não vou me deter aqui, mas ele promoveu uma distinção entre fides informes e fides caritate formata. Está em latim, tá? Mas fides informes é a fé informe. Ela é parecida com a fé implícita, refere somente àquele assentimento intelectual das doutrinas da igreja. Mas os protestantes, nós rejeitamos algumas dessas distinções, e eles introduziram, os reformadores, o conceito de fidúcia. O que é fidúcia? Isto é a fé como confiança pessoal em Deus e na sua salvação. Isso é a fé. O que diz Huckman, por exemplo, é uma confiança pessoal em Cristo como Salvador. Então a fé salvífica, ela tem elementos, ela tem aspectos que não podem ser separados, mas eles são distinguidos. Então você pode ver a fé como um conhecimento também, porque
Não é apenas uma fé. Não é possível haver uma fé salvadora sem conhecimento do Salvador. Então a fé é vista como conhecimento. Ela é vista também como um assentimento. Significa é uma convicção no seu coração daquelas verdades espirituais que Jesus falou. Você aceita firmemente no coração a palavra falada por Jesus. Então ela é um conhecimento, ela é um assentimento, mas ela é uma confiança também. Ou seja, ela é o descanso pessoal na obra redentora de Cristo, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Você confia pessoalmente na pessoa do Redentor. Essa é a fé apresentada aqui por João nas palavras de Jesus. Essa é a fé. Depois de Jesus ter sido ungido em Betânia, os 11 primeiros versos do capítulo 12, depois de ele fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, dos versos 12 a 19, depois de ser procurado pelos gregos, versos 20 a 36, e rejeitado pelos judeus, nós vimos na semana anterior, domingo anterior, da incredulidade dos judeus. Hoje o tema é a fé em Jesus Cristo. Você vê que o verbo crer aqui, ele é muito presente no texto que nós lemos. Só para alguns entendem aqui, irmãos, você lembra do verso 36, que Jesus, tendo dito essas coisas, retirou-se e ocultou deles. Então aqui alguns entendem que é um reaparecimento de Jesus. Jesus teria se ocultado, mas agora reaparece para uma exortação final ao povo. Mas a maioria dos intérpretes entendem aqui como que os versos 44 e 50, eles constituem um resumo dos ensinos de Jesus. Porque Jesus de fato teria se ocultado, no verso 36 se retira, e ele vai aparecer lá no final. O público vai reaparecer no final, quando Jesus é entregue às autoridades. Aqui então seria o fim do ministério público de Jesus, no verso 36. E João estaria encerrando o seu ministério com um resumo da sua mensagem. Então, antes de João mostrar Jesus no cenáculo, com os seus discípulos, João resume a sua mensagem apresentando o desafio de Jesus à multidão, chamando a multidão à fé nele. É o que ele disse: o mundo está em trevas, e a luz está prestes a ser retirada. E nós ouviremos aqui as palavras do Senhor Jesus, as últimas palavras dele, públicas, de graça, mas também de aviso solene. São palavras de graça, mas também de aviso solene, porque crer nele é central no Evangelho. Hoje nós aprenderemos que crer em Jesus é crer no Pai, que crer em Jesus é ser liberto das trevas e é ser salvo no dia do juízo. Nós aprenderemos isso nessa manhã. Então a estrutura do texto tem essas três partes da fé em Jesus Cristo. Vamos para a primeira parte. O que nos ensina a fé em Jesus Cristo? Primeiro, a fé em Jesus é a verdadeira fé no Pai, pois crer em Jesus é crer no Pai. Essa é a primeira parte da estrutura do texto. A fé em Jesus Cristo é a verdadeira fé no Pai, pois crer em Jesus é crer no Pai. Veja como é que Jesus explica isso. Versos 44 e 45. E Jesus clamou dizendo, clamou aqui, literalmente o verbo é um grito, mas a ideia é de proferir um discurso em voz alta, tá? Em voz alta. Quem crer em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então, são afirmações comuns do Novo Testamento, que elas se interpretam assim: quem crê em mim, não crê somente em mim. A ideia é essa: não crer exclusivamente em mim, não crer apenas em mim, mas naquele que me enviou. Diversas passagens no Novo Testamento apontam isso, tá? Jesus está afirmando aqui, irmãos, então, que aqueles que creem nele estão ao mesmo tempo crendo no Deus Pai. Quem crê em Jesus, crê em Deus Pai. Veja aí no capítulo 13, só vira a página, no verso 20, para você ver. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe,
E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É a mesma ideia, você vai encontrar isso no capítulo 7, verso 16 também, que Jesus falou. Então aqui nós temos a unidade essencial entre o Pai e o Filho. É uma afirmação tanto da divindade do Filho, quanto da unidade na Trindade. A ligação, veja que o verso 45, ele mostra que Jesus está tão ligado ao Pai, ele está tão unido ao Pai, que ver a Ele é ver o Pai. Vejam aqui. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Capítulo 10, verso 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E essa união é vista aqui, nos verbos crer e ver. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Tá? Então, o Pai e o Filho estão intimamente ligados, de maneira que Jesus não é só uma ponte ao Pai, ele é a manifestação visível do Pai. Portanto, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que, como o Filho e o Pai são um, conhecer a Jesus significa conhecer o Pai. Amar a Jesus é o mesmo que amar o Pai. Receber a Jesus Cristo é o mesmo que receber o Pai. Rejeitar a Jesus é o mesmo que rejeitar ao Pai. Porque ver a Jesus é o mesmo que ver o Pai. Isso muda todo o curso da sua fé. E perceba que, ainda que as pessoas digam, o mundo aí fora diz, eu creio em Deus, perceba que essa fé, ela não é bendita. Ela não é. Isso muda porque a fé, ela não é, ela tem um objeto. A fé tem um objeto, e Jesus está dizendo que é Ele. Para que a sua fé esteja no Pai, tem que crer nele. Capítulo 1, verso 18, ele disse: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai quem o revelou. Colossenses 1,15, Ele é a manifestação visível do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, verso 3, Ele é a expressão exata do ser de Deus. O clamor de Jesus à multidão aqui, a fé nele, é porque ele é a revelação definitiva de Deus. Então aprenda isso aqui. Sem Jesus, em primeiro lugar, não há conhecimento verdadeiro de Deus. Não há. Sem Jesus, não há comunhão com Deus, não há relação com Deus, e não pode haver conhecimento de Deus. Veja, você pode até falar o nome de Deus, mas você não conhece a Deus. De modo que quem crer nele está crendo no próprio Deus. E quem rejeita a Jesus está rejeitando o próprio Deus. Não há como alguém afirmar crer em Deus se não crê em Jesus. Isso configura-se em uma fé que é falsa e uma fé que não é bendita. Mas as pessoas fazem isso comumente, não fazem? Você já conversou com pessoas assim? Muitos afirmam, eu creio em Deus. Talvez você já tenha ouvido, eu creio em Deus. O que é Deus para você? Deus é tudo para mim. Eu creio nele, sim. Só que não fazem ideia de quem é Jesus, do que Jesus disse, do que Jesus fez. Não fazem ideia. Pergunte para um amigo seu para você ver. Quem é Deus? Se você crê em Deus, ele vai dizer que crê em Deus, ela vai dizer, mas ela despreza Jesus. E isso é um grande problema. É um grande problema. Desprezar a Cristo. Ainda que alguém diga para você, mas eu creio em Jesus. Aí você pergunta, por quê? Você receberá uma resposta vazia de significado. Completamente vazia de significado. Porque não basta falar de Deus. É preciso confessar o Deus revelado em Jesus Cristo. Confiar em Cristo para perdão de pecados, com base na morte, na ressurreição de Cristo.
que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele era o Messias, o Cristo que haveria de vir para conceder vida eterna àqueles que o Pai lhe deu, pregando arrependimento dos seus pecados, pregando fé nele, arrependimento e convicção de fé nele, pregando os méritos dele sendo aplicados a mim, de que Ele está vivo, de que Ele reina e de que Ele voltará uma segunda vez para julgar esse mundo. Do contrário, essa fé é uma fé falsa, é uma fé vazia, porque ela faz o que a Bíblia nunca faz: separa o pai do filho. E na Escritura não há divórcio entre o pai e o filho. Veja o capítulo 8, verso 42 aí. Se Deus fosse de fato vosso Pai, Jesus está dizendo para os judeus, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se vocês amassem a Deus, vocês me amariam. Conhecer Jesus, irmãos, é conhecer a Deus. Se você diz que ama a Deus e você não ama a Jesus, essa fé não é verdadeira, porque rejeitar a Jesus é o mesmo que rejeitar ao Pai. Então examine a sua fé, se a sua fé está firmada em Cristo, se você crê em Jesus de fato como a Bíblia o apresenta. A fé que salva é uma fé centrada em Cristo. Toda fé que não é centrada em Cristo é uma fé vazia e ela é condenatória. Nós já veremos isso daqui a pouco. Ela é condenatória. Religiões que rejeitam a Cristo, rejeitam a Deus. É o caso dos judeus até o dia de hoje. Eu repito, religiões que rejeitam a Cristo, rejeitam a Deus, ainda que professem o nome de Deus. É o caso dos judeus até o dia de hoje. Nós veremos isso na escola bíblica também, daqui a pouco, tá? Falaremos sobre isso. Será que não é o seu caso? Você que me assiste pelo nosso canal, muitas pessoas nos assistem pelo nosso canal, será que não é o seu caso? Você professa o nome de Deus, mas rejeita Cristo e acha que é de Deus. Creia em Jesus Cristo e você estará crendo verdadeiramente em Deus e estará sendo aceito por Deus. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui sobre a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus é a verdadeira fé no Pai, pois crer em Jesus é crer no Pai. A segunda verdade que o texto nos mostra é que a fé em Jesus Cristo liberta das trevas. A fé em Jesus liberta das trevas. Veja o verso 46 comigo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Em sua primeira vinda, Jesus veio como luz para o mundo, a fim de que aquele que crer nele não permaneça nas trevas, mas seja tirado das trevas, seja arrancado das trevas, seja liberto das trevas para a luz do reino de Deus. Sim, para a luz do reino de Deus. O que são as trevas aqui no Evangelho? As trevas simbolizam a ignorância espiritual quanto a Deus e as trevas do pecado. É o pecado e a ignorância espiritual que mantém o homem separado de Deus. Portanto, rejeitar a Jesus, é o que Jesus está dizendo, é permanecer em trevas. Veja, não é ir para as trevas, mas é permanecer nas trevas. É permanecer, porque Jesus veio como luz para arrancar das trevas. Esse é o problema da humanidade hoje. Ela acha que está na luz. O mundo acha que caminha na luz, mas a palavra de Jesus é o contrário. O mundo caminha em densas trevas. Eu vim como luz do mundo para arrancar você das trevas, para que você não permaneça nas trevas. Jesus dissipa as trevas. Ele cumpre Isaías capítulo 9, verso 2, que diz assim, Isaías 9, 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. João capítulo 1, João abriu o seu evangelho falando isso. No princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João abriu o seu evangelho, capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 9, verso 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No sermão anterior, verso 36, ele disse isso. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, a verdade em Jesus, a verdadeira fé em Jesus, nos liberta da ignorância espiritual, da falta do conhecimento de Deus que a humanidade acha que tem, mas não tem, da escravidão do pecado, da cegueira espiritual que lhe impede de ver a verdade, que impede o seu parente, o seu amigo de enxergar a verdade que você já enxergou, da escuridão da sua alma, da angústia que você sente e nunca consegue sair do seu coração, da paz, da falta de paz que você tem. É essa escuridão, essas trevas que lhe oprimem, que não lhe permitem ver a verdade, que lhe mantém em cegueira, que lhe mantém em angústia profunda, em tristeza. Jesus veio para nos libertar dessas trevas. Jesus está proclamando aqui, ele veio para uma humanidade caída, debaixo dos seus pecados, em rebeldia contra Deus, presa nos seus pecados, nos seus desejos pecaminosos, sem conhecimento de Deus, separada da luz para ser a luz que liberta, que traz paz, que traz redenção, que traz perdão, que traz vida eterna. Para que você se torne filho da luz, para que você se torne filho de Deus e passe para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Nós lemos na liturgia, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso. Vocês hoje que creram são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fé em Jesus é transformadora. Você espera a transformação na sua vida, mas você não crê em Jesus Cristo. E esse é um problema muito grande, porque a fé nele é transformadora. Agora, você quer ver qual é o problema da humanidade? Leia comigo capítulo 3, verso 19 agora. Você já tem a resposta para o problema. Jesus diz que é a luz do mundo. Veja agora qual é o julgamento. Capítulo 3, verso 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Esse é o problema. Então eu pergunto para você nessa manhã, essa pergunta você pode fazer para quem você conhece, você deve fazer. Você quer permanecer nas trevas? Você ama as trevas? Você não consegue abandonar esse pecado que lhe prende? A inimizade, você prefere a inimizade contra Deus, viver no erro, na ignorância, nessa verdade que você pensa que está correta, que está correto, que está na sua mente? Eu acredito assim, porque eu aprendi assim, eu acho que é assim. Você está em trevas da ignorância e não percebeu ainda. Está presa no seu pecado, você prefere a mentira. É isso que o texto está dizendo. Ele prefere o pecado, a mentira, as trevas, a ignorância. Ou você quer viver na luz do Evangelho? Você prefere a luz do Evangelho ou flertar com as trevas? Porque
se você crê, você é liberto das trevas. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente vocês são livres. Mas eu queria falar com crente também agora. Com crente. Você já saiu das trevas? Essa pergunta é importante, porque se você responder que sim, que você já foi liberto das trevas, a sua vida testifica isso. Isso é muito importante, porque se você foi liberto das trevas, por que é que você persiste em praticar o pecado sem temor a Deus? Por que é que você não teme a Deus no seu dia a dia? Por que é que na escola você age desse jeito? Por que é que na universidade você age desse jeito, dessa maneira? Por que é que em casa você é assim? Por que é que no seu trabalho você não é o crente que você é na igreja? Essa é uma pergunta importante. Se você foi liberto das trevas, por que não há santificação na sua vida? Por que é que você não odeia o pecado? Por que é que o pecado não machuca você de tal maneira que isso lhe entristece? Por que é que você não se aborrece quando você tem consciência que você desagradou a Deus? Porque a vida cristã, ela é centrada em Cristo, é um caminhar na luz, é um caminhar na santificação da palavra de Deus, rejeitando as obras das trevas. Se você possui a fé verdadeira em Jesus, o caminho para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, é o caminho da santificação. É o caminho da santificação, diziam os puritanos, porque sem santificação não houve eleição. Se não há santificação, não houve eleição. Porque a fé em Cristo, ela nos liberta das trevas para a luz, para um andar na luz. E por último, em terceiro lugar, por fim, a rejeição, ela prepara para o juízo. E o texto vai nos mostrar como escapar dessa condenação. Se a fé em Jesus é verdadeira fé no Pai, porque crer em Jesus é crer no Pai. Se a fé em Jesus nos liberta das trevas para a luz, a fé em Jesus nos salva do juízo para a vida eterna. Mas essa fé é uma fé que guarda a sua palavra. A fé em Jesus guarda a sua palavra e nos salva no juízo para a vida eterna. Acompanhe comigo o texto, por favor, versos 47 a 50, para finalizar. Jesus diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que vos tenho proferido, essa julgará no último dia. Então, veja o que Jesus está dizendo aqui. Cristo irá julgar. Ele irá julgar. Mas esse não foi o alvo da sua primeira vinda. Então é isso que ele está dizendo. Eu não vim para julgar o mundo. Ele está dizendo, na sua primeira vinda, Jesus não veio como juiz para julgar ou condenar. Ele veio para salvar. Como luz do mundo, para salvar. Ele julgará na segunda vinda. Agora, nesse momento, Jesus está dizendo, eu vim para pregar o que eu recebi do meu Pai. O que o Pai me deu, isso eu vou pregar. Todavia, rejeitar a palavra dele é rejeitar a palavra do Pai, que julgará no último dia. Então, algumas verdades tem aqui que eu quero separar didaticamente para você. A primeira verdade que o texto está mostrando aqui é que haverá um dia do juízo. Essa é a primeira verdade. Nós lemos na liturgia. Atos 17, versos 30 e 31. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas hoje notifica a todos os homens que se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia em que haverá de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que Ele acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós lemos também Romanos 2, verso 16, que Deus naquele dia julgará o segredo dos homens. Nós lemos Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, de que Deus julgará naquele dia toda palavra frívola que proceder da sua e da minha boca. Nós lemos também em 2 Coríntios 5, que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo.
Agora eu só quero ler com vocês Mateus 25 rapidamente. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, 31. Rapidamente aí, por favor. Para você ter em mente essa verdade do que Jesus está dizendo. Haverá um dia do juízo, o dia do julgamento final, que o livro do Apocalipse, no capítulo 20, chama do juízo do trono branco. O grande juízo do trono branco. Tá? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja o verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então essa é uma verdade que você precisa ter em mente no texto. Haverá um dia do juízo. Qual é a segunda verdade que o texto apresenta? Que crer em Jesus, a fé em Jesus, ela nos salva no juízo para a vida eterna. Aquele que ouve a sua palavra e guarda a sua palavra e crê nele, é salvo no juízo para a vida eterna. Agora, ouvir as suas palavras, verso 47, e não guardar, verso 48, ou rejeitar a Jesus e não receber as suas palavras, torna a pessoa passível de condenação no juízo. Passível de condenação. Então veja, irmãos, que ainda que alguém afirme crer em Deus novamente, mas rejeite o ensino de Jesus, é passível de condenação no juízo, pelo próprio Deus. Qual é a terceira verdade? É impressionante. Haverá um dia do juízo, crer em Jesus nos livra, nos salva. A sua terceira verdade, a sua palavra será o juiz. A sua palavra, a palavra que nos julgará no último dia. Jesus já disse isso no capítulo 5, versos 22 a 30, capítulo 8, verso 31 e 37 e 51, capítulo 14, verso 23, ele vai dizer isso. Se você virar a página, você vê aí, capítulo 14, verso 23. Jesus revela que a sua palavra será o padrão no dia do juízo. A minha pergunta é: quem escapará? Quem escapará? A palavra de Cristo no Evangelho, que hoje traz a salvação, será padrão no dia do juízo. A mesma palavra que hoje traz vida a você, amanhã é padrão de juízo a você. Então, embora ele não tenha vindo na primeira vinda para julgar, suas palavras julgarão na segunda vinda, no juízo final. Este é o Evangelho, esta é a palavra da cruz. É vida para quem crê, e é juízo para quem o rejeita. É vida eterna para quem o aceita, é condenação eterna para aquele que o rejeita. Nas palavras do apóstolo Paulo, é cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Só a fé em Jesus Cristo nos salva desse dia. Só a fé em Cristo. Então eu quero fazer rapidamente uma conta aqui para mostrar para você algo. Essa conta não é minha, isso aqui eu peguei de alguém, tá? Eu vi um dos nossos pastores falando sobre isso, eu achei fantástico, como exemplo aqui, eu queria trazer para vocês. Imagine aí, que você cometa 10 pecados por dia. Eu estou chutando muito baixo. Porque é possível, no minuto, você fazer isso. Dependendo do estado da sua mente. Chutando baixo.
No final de um ano, você tem 3.650 pecados, chutando baixo. Com 20 anos, são 73 mil pecados, contra a lei de Deus, delitos. Com 30 anos, você tem 109.500 pecados. Se você tem 40 anos, são 146 mil pecados. Se você tem 50 anos, são 182.500 pecados. Se você tem 60 anos, 50 anos, 182.500 pecados. Se você tem 60 anos, são 219 mil pecados. Se você tem 70 anos, são 255.500 pecados. Eu lhe pergunto, como você escapará diante de um tribunal justíssimo? Como você escapará diante de um juiz sentado no seu trono, que tudo vê e julga o segredo dos homens? Como você responderá diante de um juiz por mais de 100 mil pecados, chutando baixo, contra a sua lei, delito, transgressão contra a sua lei? Se ele não julgasse você, ele seria injusto. Se ele não condenasse você, ele seria um juiz humano como nós conhecemos, injusto. Mas porque ele é justo, ele vai julgar você. A pergunta é: qual é a sua esperança naquele dia? Porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Sabe qual é a única esperança? É se um justo assumir o seu lugar e morrer no seu lugar e transferir a você a sua justiça. É o único meio de escape. E isso o Pai fez. Foi isso que Deus fez. Este é o Evangelho. Deus enviou o seu Filho, santo, justo e perfeito, para assumir o seu lugar, cumprir a lei no seu lugar ativamente e cumprir a condenação passivamente a lei no seu lugar na cruz do Calvário. Ele morre no lugar do pecador e imputa a sua justiça no pecador. O seu pecado é lançado sobre Cristo e a sua justiça é imputada sobre você. Se você não crer nele, eu quero ver você responder por mais de 100 mil pecados naquele dia. Você será condenado. Você será condenada. Então atenção, a fé em Cristo, ela se curva a Cristo e a palavra de Cristo, aquilo que Cristo revelou, e ela nos salva na condenação. Sem Cristo não há esperança de salvação. Não há para você. Você não tem argumentos diante de um justo juiz. Não há. Porque Ele é justo. Atenção agora, muita atenção agora. E você que me assiste pelo nosso canal. Se Cristo não pagar o seu pecado, você vai ter que pagar. Porque alguém tem que pagar pecado. Alguém tem que pagar diante de Deus, porque os seus pecados são contra a lei de um Deus que é santo e justo. Ele te perdoará naquele dia? Talvez você esteja se perguntando agora: Ele vai me perdoar naquele dia? Eu posso responder biblicamente e teologicamente: não. Naquele dia não. Sabe por quê? Atenção, porque a justiça de Deus ou é efetuada na cruz, ou ela é efetuada no inferno. A justiça de Deus ou é efetuada na cruz, ou é no inferno. Ou Cristo paga o seu pecado na cruz, e por isso Deus é justo e justificador, ou você paga pela eternidade no inferno. Este é o Evangelho. É isso que aquela multidão está ouvindo. É isso que os leitores do apóstolo João estão ouvindo. E é isso que você está ouvindo hoje nessa manhã. Você está sendo chamada à fé em Cristo, porque o Evangelho que salva
é o mesmo evangelho que condena. Eu sei que às vezes a gente fica triste quando nós pregamos para alguém, porque nós esperamos a salvação, que a pessoa creia naquela mensagem. Mas você tem que lembrar que a mensagem é uma só, não tem outra. O evangelho que salva é o evangelho que condena. Jesus é o Salvador hoje, mas será o juiz no último dia. A palavra que lhe salva hoje é a palavra que lhe condenará amanhã se você não crer nele. Não brinque com o evangelho. Talvez você esteja brincando com o evangelho. Talvez ninguém aqui nessa manhã, eu espero muito isso. Eu quero ir para casa acreditando nisso. Mas talvez alguém que me assista pelo nosso canal, talvez você tenha brincado de ser cristão. E você pensa que pode brincar, que não tem ninguém vendo do outro lado. Sem Cristo não há esperança para você. Não há. O Dr. D.A. Carson, ele diz algo interessante, ele diz assim: o que dizer então dos homens e mulheres, como descritos nos versos 42 e 43 aqui, que exercem uma fé apenas superficial, fé que ouve a Jesus, mas não guarda a sua palavra. Jesus já insistiu que aquele que guarda a sua palavra jamais provará a morte. Aqueles que desobedecem ao Filho não têm a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 3, verso 36. Isso não significa que Jesus veio com o propósito expresso de trazer condenação na primeira vinda. Embora, de outra perspectiva, o julgamento tenha sido atribuído a ele. Agora, a ideia é que a mesma mensagem que proclama a vida e perdão ao crente, proclama condenação e ira ao descrente. E esse julgamento sobre o mundo agora é iminente. Agora é iminente. A fé em Jesus guarda a sua palavra e nos salva no juízo para a vida eterna. Qual é a razão pela qual Cristo fala com autoridade isso e ele ameaça o incrédulo com julgamento? É porque as suas palavras são vindas do Pai. Veja aí verso 49 e 50 para finalizar. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, pensa a audiência de judeus. Assim como eles ouviam Moisés, que entregou a palavra de Deus a eles, eles deveriam ter ouvido a Jesus, que fala as palavras de Deus, que é o caminho da vida eterna. E eu sei que o mandamento é a vida, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, eu falo. João conclui, então, o ministério público de Jesus com essa nota. É assim que João conclui o seu ministério. O mandamento do Pai é a vida eterna que Jesus veio proclamar. Essa declaração, irmãos, resume os temas, a mensagem do Senhor Jesus e prepara o público para a sua morte, que é a segunda parte do livro de João. Eu quero concluir aqui com vocês. Jesus, nós temos visto até aqui, ele é o Filho de Deus, igual ao Pai, um com o Pai. E nessa manhã ele nos chama a fé verdadeira nele. A fé nele é a verdadeira fé no Pai, pois quem crê em Jesus, crê no Pai. A fé em Jesus liberta das trevas para a luz, e a fé em Jesus, ou seja, aquele que guarda a sua palavra, nos salva no juízo para a vida eterna. A fé em Jesus, irmãos, é a resposta ao chamado de Deus, isto é, com convicção segura da verdade do Evangelho. Uma convicção pessoal no Salvador, com verdadeira confiança em Deus, em Cristo para a sua salvação, juntamente com compromisso genuíno com Cristo e ao seu serviço. É uma definição de Huckman, do teólogo. E aqui nós encerramos a primeira metade do Evangelho de João. A partir de agora, do capítulo 13 ao capítulo 20, verso 31, é a segunda grande metade do seu evangelho. Jesus se volta para os seus discípulos e João agora começa a explicitar que Jesus veio para morrer como o Cordeiro de Deus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Que tipo de fé você tem? Você que me ouve aqui. Que tipo de fé você tem? Uma fé em Deus, mas fora de Cristo? Essa fé não é bendita. Essa fé não salva.
essa é uma fé vazia. É uma fé sem fundamento ou uma fé pessoal em Cristo como Salvador? É uma fé teórica ou uma fé obediente à sua palavra? A fé reformada, eu falo para reformados agora, a fé reformada é uma fé submissa às Escrituras. Se você não é submisso às Escrituras, você não é reformado. Você tem uma fé que ama e vive na luz, ou ainda uma fé que é apegada às trevas do pecado, da palavra frívola, do pensamento sujo, da ignorância de pensamento quanto às coisas de Deus? Jesus chama você hoje a fé nele, porque o amanhã é o dia do juízo, e não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é a única esperança de salvação. Crer nele é crer em Deus, é ser liberto das trevas espirituais e é ser salvo do juízo para a vida eterna. Se você não creu em Jesus Cristo, e a palavra do Senhor lhe chama nessa manhã a crer nele, se Ele está chamando você no seu coração, creia nele, se entregue a Ele, renuncie o pecado, renuncie a ignorância, esse pensamento que tem lhe conduzido para longe de Deus e você pensa que está perto de Deus. Se arrependa. Mas se você já creu nele, nós vamos cantar agora em gratidão a Ele. Cante em gratidão a Ele, de todo o seu coração. Oremos ao Senhor.